Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Há algum tempo sem aparecer, não temos tantos assuntos do Botafogo assim, né? Estamos aí todos ansiosos pelo início do Mundial de Clubes. Como bem diz o título do vídeo, vai começar o Mundial de Clubes. Botafogo aí que fez algumas contratações, não cheguei a falar sobre elas, né? Não fiz um vídeo falando das contratações, falar um pouco aqui. E peço que vocês deixem nos comentários aí a opinião de vocês em relação a essas contratações, se o Botafogo foi bem, se o Botafogo deixou a desejar em alguma posição, que eu acho que deixou, mas espero que nessa janela de julho continuem contratando, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. As contratações Montoro, Arthur Cabral, né? E Joaquim Correia, da Inter de Milão. Tinha me dado um branco aqui no nome dele. Eu acho que boas contratações, né, gente? Eu acho que dentro do que a gente está prestes a perder, por enquanto confirmado, só o Igor Jesus, né? O cuiabano tá essa questão aí de talvez entrar em negociação com o Nottingham Forest ou o Brighton da Inglaterra, né? O Brighton parece que fez 2 propostas, foi recusado e tal, mas parece que não desiste de jogador. Algo em torno de 10 milhões de euros, estão se falando. Acho que eles ofereceram 9. E aí, se você olhar efetivo, confirmado, tem a saída do Igor Jesus. Os cachorros aqui da rua resolvendo dar o ar da graça. O cuiabano, eu acho que talvez fique até o final do ano. Tô começando a ter essa sensação, se não for pro Nottingham Forest envolvendo nessa negociação com o Igor ali e tal. Tá tudo muito incerto. O Botafogo que não se comunica de maneira efetiva com o seu treinador, com o seu torcedor. A gente já falou isso várias vezes. Então, levando em consideração, como eu falei, essas confirmadas saídas, que até o momento é realmente só uma, eu ainda acho que o Gregory pode sair, mas o Arthur Jorge andou dando declaração de que não, por hora parece que não e tal, enfim. Se o Gregory ficar, se o Cuiabano ficar, se sair só o Igor e o Jair pode sair realmente, porque é um zagueiro bem inconstante até o momento. Eu que já fiz elogios a ele aqui no início da trajetória dele ali no Botafogo, mas vai se mostrando um zagueiro lento, vai se mostrando muito mal na bola aérea, que teria que ser seu forte pela sua estatura. O cara tem quase 2 metros de altura. Então, o Jair, eu confesso que não vai me deixar saudades, né, nesse momento. Acho que tá tranquilo. O Bastos viajou para o Mundial, me parece estar recuperado, obviamente não deve ser o titular, né, tá completamente sem ritmo e tal, mas a gente vai poder contar com ele nessa segunda metade do ano. O Igor vai jogar o Mundial, né? O nosso glorioso Arthur Cabral, hoje aí apareceram fotos dele no treino do Botafogo. Meu camarada, vamos perder um pouquinho de peso, porque eu vou falar uma parada pra vocês. Eu tô com 40 anos, 5 anos sem jogar futebol, né? Tô jogando só tênis hoje em dia. Meu amigo, eu tô melhor fisicamente que o cara, hein? Cara, tá com uma pancinha ali de quem, porra, o cara tava na Europa jogando, tava lá no Benfica, um clube grande, né? E se apresentou bem fora de forma. Espero que rapidamente recupere isso aí. E o Montoro é um jovem de 18 anos, né, gente? Não dá pra sair jogando todas as expectativas em cima do Montoro, assim como fizeram com o Santi, a mesma coisa. O Montoro é uma joia a ser trabalhada, a ser lapidada. Pode ser que ele chegue e já imediatamente dê conta do recado, já se encaixe, né, e comece a jogar. Mas a gente sabe que a tendência não é ser tão fácil assim, né? O jogador que vem de outra liga, jovem, precisa amadurecer fisicamente, precisa melhorar muito ainda. O próprio Almada
Para quem acompanhou o Almada no Botafogo e para quem viu o Almada, por exemplo, jogar ontem contra a Colômbia, o Almada é outro jogador já, gente. Ele já era muito bom no Botafogo, ele já tentava ajudar na marcação, mas ele não tinha o físico ainda privilegiado de quem conseguisse realmente ajudar na marcação. E ele já se mostra outro jogador, correndo muito mais, brigando na marcação. Ontem ele salva uma bola, que ele vem dando um pique e dá um carrinho dentro da área, salva uma bola que seria um perigo ali, para um lance perigoso da Colômbia. Então, muita calma com o Montoro, um talento, com certeza um grande talento, uma grande contratação, mas que não se jogue toda a expectativa em cima do Montoro como se ele fosse a salvação dos problemas do meio de campo, porque não é assim tão simples. Eu ainda insisto que eu acho que o Santi Rodrigues ainda vai, sim, dar retornos ao Botafogo. Eu acho que ele tem talento, eu acho que ele é um bom jogador. Ele deu uma leve melhorada, eu acho que ele precisa de confiança, de minutos. É lógico que ele tem que responder também, né? É aquela coisa, né? Me ajuda a te ajudar, né? O treinador, ao passo que vai dando mais oportunidades, ele também tem que, né, demonstrar que tá querendo muito. Mas já tá demonstrando uma evolução. Né? Assim como o Alan, que a gente já falou outras vezes, parece que enfim sendo um jogador útil, né? E aí, cara, com essas chegadas, né? O Joaquim Correia, que é um ponto esquerda, destro, aquele cara que corta para dentro para chutar, é um cara que esse muda, né, a característica do nosso ataque, ele agrega muito. A gente que tá muito carente de ponta esquerda, direita também, mas na direita a gente se vira um pouquinho melhor, né? É um cara que tende a somar muito. Olho no físico dele, nas contusões, né? Um atleta que sofreu com várias lesões nos últimos anos. Então é uma coisa que o Botafogo tem que prestar muita atenção. A gente que costumeiramente lê que o jogador tem lesão na coxa no Botafogo, né? Então é uma coisa para prestar atenção. Espero que o Joaquim Correia consiga ter sequência no Botafogo, consiga realmente não ter lesões até o final do ano e tal, e já rapidamente se entrose. E aí vem a lacuna que eu acho que ficou. Na minha visão são duas lacunas, assim, com mais urgência, que seria o primeiro volante para disputar com o Gregory. Ah, esqueci de falar do Pantaleão, né? Do Caio Pantaleão, que é um zagueiro que vem para jogar no lado do Bastos ali, com a provável e possível saída do Jair. O Caio Pantaleão, que faz 3 anos que não joga de volante, ele já jogou de volante na época do Atlético Paranaense e tal, mas consegue fazer a posição. Seria um possível substituto do Gregory em alguns momentos em que o Gregory não possa jogar, mas não é um jogador que está jogando naquela posição efetiva, tal, né? É um jogador que pode quebrar um galho, mas não é onde ele joga hoje, que é mais na zaga. Então, esse primeiro volante no elenco que dispute posição com o Gregory enquanto ele estiver, eu acho que precisa contratar, acho que faz falta. O Danilo Barbosa não consegue mais jogar por ali. Não é um primeiro volante com a capacidade de destruir, de realmente marcar o adversário, de ser o cara que é o cão de guarda ali da parte defensiva. O Danilo não consegue mais isso. O Danilo que hoje é útil como zagueiro, né? E aí eu acho que a principal deficiência desse time, que ainda não chegou a ninguém, é a ponta direita, gente. Porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. O Arthur não é um ponta. O Arthur é um cara que fica circulando entre o meio, às vezes cai lá na ponta, mas não é um ponta de profundidade, né? Como era o Luiz Henrique, como era o Júnior Santos, que a gente falou várias vezes aqui, né? O Matheus Martins, antes de se machucar, conseguiu se demonstrar depois de um século, e eu descendo a lenha nele, conseguiu se demonstrar útil, fez uma boa partida contra o Fluminense jogando ali na ponta direita. Depois daquilo se machucou, agora tá recuperado, tá lá no Mundial de Clubes também. Talvez, né, que o Matheus Martins consiga ser essa grata surpresa ali no lado direito e faça valer a pena um pouquinho do investimento altíssimo que o Botafogo fez nele, né? Então, o Jefinho é carta fora do baralho, inclusive já se machucou de novo, é um cara que esquece.
Espero muito que Juan Cruz e Elias Manuel sejam negociados, né? Não tem a menor condição, não tem condição desses caras estarem no elenco. E o Botafogo, eu acho que começa a ter pelo menos um elenco, não é o ideal, mas digamos que é um ótimo elenco. O seu Paiva não tem tanta desculpa assim, dá pra trabalhar e trabalhar bem com o que ele tem nas mãos, né? Mas aí vem a minha desconfiança sobre o citado, que é o Paiva. Eu não acho o treinador com a capacidade de estar no Botafogo, não acho um treinador com a capacidade de levar o Botafogo tão longe assim. Espero que eu esteja enganado e que ele consiga, né? Mas Mundial de Clubes, pra quem tem realismo, né, gente? Pra quem tem um pouquinho de consciência, a gente sabe que é bem difícil, né? Bem difícil. É tentar essa... eu diria que até tem uma certa obrigação de ganhar do Seattle Sounders, apesar de achar que vai ser um jogo difícil. O jogo é no estádio deles, mas assim, longe de eu estar preocupado com a torcida do Seattle Sounders, com todo respeito. E aí a questão de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, não preciso nem falar, né? O Paris Saint-Germain, obviamente, campeão europeu, o time mais difícil a ser batido, talvez, na competição. E o Atlético de Madrid, um time ótimo, muito boa temporada também, que o Botafogo, se conseguir um empate ali, já vai estar fazendo um milagre, até eu diria, né? Que seria o sonho mais possível, mais viável, seria esse jogo com o Atlético de Madrid, tentar fazer alguma coisa diferente ali, né? Enfim, que assusta, a gente sabe que é a intensidade. Eu vejo muita gente falando que não, porque o futebol europeu tá no final de temporada, a gente tá no meio. Gente, não se compara, são muito menos jogos lá, menos competições, né? Os times chegam no final da temporada lá não destruídos como chegam os nossos. Enfim, aguardemos. Vamos ver o que vai acontecer. E era só pra falar isso. A gente tô um tempo sem aparecer aqui, sem gravar vídeo. Eu e o Carlos não fizemos a live de domingo. Não tinha muito assunto, né, gente? Não adianta a gente vir aqui fazer live pra ficar enchendo linguiça. Tem que ter assunto realmente. E hoje, como passou um tempinho dessas contratações, tá chegando a estreia contra o Seattle Sounders e tal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra trocar essa ideia. Mas deixem aí nos comentários se vocês gostaram das contratações, quem vocês acham que vai render mais, quem vai render menos. E a gente vai continuando esse debate aí nos comentários. Valeu, galera. Aquele abraço, obrigado. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se, ativa o sininho, dá aquela moral aí. A gente tá quase batendo 1000 seguidores. A partir do momento que passa de 1000, a coisa começa a abrir algumas funções aqui do YouTube, fica até melhor para o canal continuar crescendo. Aquele abraço e obrigado aí, gente.